E agora vamos resolver a questão 145 do Enem 2019. É uma questão da função seno e ela diz o seguinte: os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de Wt mais θ, que representam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, que é dada em W igual a 2π sobre t, em que t é o período. A é a amplitude ou deslocamento máximo, e θ é o ângulo de fase, que varia, o θ que ele está variando de 0 a 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico, P igual a P de t, em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante t, conforme ilustra a figura. E aqui ele nos dá a figura da função, o gráfico. O comando diz o seguinte: a expressão algébrica que representa a posição P de t da cabeça do pistão em função do tempo t é... E me dá as alternativas aqui, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então perceba, ele nos dá um conjunto de informações, nos dá a figura de um gráfico e nos dá as alternativas das funções que podem ser as respostas corretas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos coletar as informações que foram dadas, compará-las ao gráfico e com isso escolher qual é a alternativa correta. É isso que vamos fazer. E para fazer isso, começamos novamente aqui, olha. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de Wt mais θ. Eu vou colocar essa equação bem aqui embaixo, olha. Mais ou menos A vezes seno de W vezes t mais θ. Por que eu coloquei essa equação aqui embaixo? Se você prestar atenção, nas minhas alternativas sempre tem 4 vezes o seno vezes um parêntese. 4 vezes o seno vezes um parêntese. Isso se repete para todas elas. E a minha equação aqui, ela tem o valor A vezes o seno vezes um parêntese que está W vezes t mais θ. Então, se eu encontrar esses valores que estão multiplicando aqui, eu vou poder compará-los com essas alternativas e descobrir qual é a alternativa correta. É isso que eu vou fazer. Eu vou seguir lendo para saber o que mais tem de informações aqui. Ele segue, que representam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, que é igual a 2π sobre t, em que t é o período. Então eu vou pegar meu W e vou colocar aqui 2π sobre t. Por que eu coloquei aqui meu W 2π sobre t? Porque meu W está aqui dentro e eu quero encontrar esse valor de W. Eu vou logo encontrar o valor dele. Não li o resto da questão ainda. Mas como eu estou vendo que ele está aqui dentro da minha alternativa e já me deram aqui como encontrá-lo, eu vou procurar. Depois de ele me dar aqui a fórmula do W, W é igual a 2π sobre t, ele me diz em que t é o período. Se esse t aqui é o período, basta eu encontrar o valor de t, eu vou fazer a resolução do problema e vou encontrar o valor de W. Mas você sabe o que é o período de uma função? Porque ele me disse aqui que é os movimentos ondulatórios periódicos. Então, se você não sabe o que é o período ainda, eu vou lhe explicar agora. O período de uma função é aquele período em que a função se repete. Ou seja, o desenho da função ele se repete. Nesse caso aqui, olha, você pode pensar, o desenho dessa função qual é? Ele sobe até o 4 e volta para o 0. Aí ele baixa até o menos 4 e volta para o 0. Ele sobe até o 4 e volta para o 0 de novo. Ele baixa até o menos 4 e volta para o 0 de novo. E ele fica fazendo esse movimento ondulatório aqui, olha. Qual é o período? O período é aquele em que o desenho vai se repetir. Enquanto o desenho não se repetir, o período não terminou. E assim que o desenho se repetir, o período terminou. Aí você pode dizer, Joyce, de que desenho você está falando? Desse do gráfico aqui, olha. Presta atenção, ele está aqui no 0, aí ele passa pelo ponto 1, pelo ponto 2, pelo ponto 3 e pelo ponto 4. Aí ele volta para o ponto 3, para o ponto 2, para o ponto 1 e chega no ponto 0. Isso aqui é um período? Não, não é um período, porque aqui embaixo, esse movimento aqui, olha, ele não está indo para o 1, como ele fez aqui na primeira parte. Ele está indo para o menos 1. Aí ele vai para o menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aí ele volta para o menos 3, para o menos 2, para o menos 1 e para o 0. Ou seja, até agora ele não repetiu nenhum movimento. Quando ele foi aqui para o ponto 1, ele estava subindo. Aí foi para o ponto 2 subindo, para o ponto 3 subindo e para o ponto 4 subindo. Depois ele passou de novo no ponto 3, só que ele passou descendo. No ponto 3, no ponto 2, no ponto 1 e no ponto 0. A mesma coisa aconteceu na parte de baixo aqui. Ele passou pelo ponto menos 1, descendo. Menos 1, menos 2, menos 3
e menos 4. E voltou. Passou novamente pelo ponto menos 3. Mas ele está fazendo o mesmo movimento daqui? Não, agora ele está subindo. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ou seja, até esse momento aqui, ele não fez nenhum ponto repetido. Ou ele estava passando subindo, ou ele estava passando descendo quando ele repetiu os pontos. Só que nesse caso aqui, olha, depois que ele passou daqui desse ponto 0, ele passou pelo ponto 1 subindo. Opa, isso aqui ele já fez em algum momento. Aqui, olha, ele passou pelo ponto 1 subindo. E aqui ele está passando de novo pelo ponto 1 subindo. Então isso aqui está se repetindo, esse movimento aqui. Esse movimento já existiu. Então se esse movimento aqui está se repetindo, se ele já existiu, significa que isso aqui é um novo período. É assim que você divide período. Aí você me pergunta, Joilson, então onde é que eu divido o período aí? Eu vou dividir bem aqui, olha. Isso bem aqui é um período. Esse gráfico eu vou dividi-lo aqui. Por quê? Porque aqui do ponto 0 até este ponto aqui, não teve nenhum movimento que se repetiu. Ele passou pelo ponto 1 subindo, depois passou pelo ponto 1 descendo. Ele passou pelo ponto menos 1 descendo, depois passou pelo ponto menos 1 subindo. Só que quando ele chegou aqui no ponto novamente, ele estava subindo. Isso aqui ele já fez. Então, se ele já fez, é um novo período. E para você descobrir qual seria o próximo período, bastava você repetir o processo. Ele passou no ponto 1 aqui subindo, passou no ponto 1 aqui descendo, no menos 1 descendo, no menos 1 subindo. Aqui ele vai bater de novo no ponto 1 subindo. Então, bem aqui tem mais um período. Tá vendo? Começou a se repetir os movimentos. Então, eu fechei o período. Fez o movimento, começou a repetir os movimentos. Fecho mais um período. Vou repetir o processo. 1 subindo, 1 descendo. Menos 1 descendo, menos 1 subindo. Aqui está no ponto 1 subindo de novo. Opa, então, bem aqui teve mais um período. E é assim que eu divido os períodos. Tá, Joilson, mas tu ainda não me disse qual é o valor do período. Depois de você fazer isso aqui, que é marcar os pontos em que o período está se dividindo, aí basta você somar aqui, olha. Eu tenho 0 até π, depois eu tenho π até 2π, 2π até 3π, depois eu viria de 3π até 4π. Então, quanto é o período? Quanto vale o período dessa função? Vale π, porque a cada π, olha, de 0 até 1π, teve um período. Aí eu fiz aqui minha análise, descobri que aqui no 2π é um novo período. Fiz de novo a análise, descobri que aqui no 3π é um novo período. Então eu posso dizer que o período dessa função é igual a π. E se o período dessa função é igual a π, quando ele diz aqui, ó, 2π sobre t, em que t é o período, significa que t é o período, então t é igual a π. E essa informação é muito importante porque aqui, olha, eu vou colocar igual 2π sobre... Então, se meu W é igual a 2π sobre t e meu t é igual a π, eu posso dizer que isso aqui é igual a 2π sobre π. E assim eu tenho que, simplificando a fração, esse π cancela com esse π e só me resta o 2. Disso aqui eu já descubro que o meu W é igual a 2. Ou seja, nessa minha equação aqui, eu já sei que este W aqui vale 2. E consegui a primeira informação da minha equação. Tá bom? Seguindo aqui, A é a amplitude ou deslocamento máximo. Eu vou colocar aqui que o meu A é igual a minha amplitude ou deslocamento máximo. Você sabe o que é a amplitude? Se você não sabe, eu vou mostrar para você agora também. Toda vez que você tiver um gráfico, você vai analisar essa distância aqui, olha. Distância no eixo Y. Qual é o ponto máximo? Nesse caso aqui é periódico, ele tem vários pontos de máximo, mas você pode encontrar funções em que ela vai ter vários pontos mínimos e vai ter só um grandão lá em cima. Você tem que encontrar esse ponto máximo para saber qual é a amplitude de sua função. Nesse caso aqui está facinho de ver. Ele está aqui no 0, ele vai até o 4. Então, eu posso dizer que o meu A aqui ele é igual a 4. Por que eu posso afirmar isso? Porque aqui no comando ele me diz que o A é a amplitude ou deslocamento máximo e eu sei que a amplitude é isto aqui. Com isso, eu já sei que esse A é igual a 4, então esse carinha bem aqui, ele é igual a 4. Já tenho duas informações da minha equação. Depois que ele me dá a informação que A é amplitude ou deslocamento, ele me dá que o θ é o ângulo de fase, que varia aqui. Olha, o θ ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π sobre W. Então, meu θ, ele vai de 0, menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 2π
π sobre W. Só que eu já sei que é o W. O W é 2, né? Então, isso aqui é igual a 2π sobre 2, que é igual, esse vai simplificar com esse e vai ficar só o π. Então, o meu θ, ele varia de 0, menor ou igual a θ, menor ou igual a π. Se você não tiver estudado ainda sobre ângulo de fase, isso aqui é uma aula inteira. Mas você não vai precisar nem saber o que é um ângulo de fase. Por quê? Seguindo aqui a leitura, ele diz que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Desenhei os dois pontos cartesianos para lhe explicar o que é o deslocamento. E para isso você precisa conhecer o gráfico da função seno. Ela é assim, olha. Ela sobe aqui até o 1, desce até o menos 1, sobe até o 1 novamente, desce até o menos 1 e assim segue indefinidamente. Se eu deslocar isso aqui, imagine que eu pego tudo isso aqui e afaste ele para cá 10 centímetros. Eu vou usar em centímetros para que você entenda bem. Só que nesse caso aqui, nós vamos calcular em π sobre 4, π sobre 5, π sobre 6. Mas para lhe explicar o deslocamento, eu vou usar centímetros para ficar mais fácil de você entender. Imagine que eu pegue todo esse desenho em azul e queira afastar ele 10 centímetros para a direita aqui. Eu vou pegar aqui, ele está passando aqui na origem, eu vou pegar 10 centímetros para cá e vou começar ele aqui, olha. Aí ele vai até o 1, vai descer até o menos 1, vai até 1 novamente, e assim ele vai seguir indefinidamente. Se eu empurro ele para cá, π sobre 2, esse ponto aqui, ele vinha parar bem aqui. Era isso que ia fazer. Então, se eu tenho o gráfico do seno e eu faço um deslocamento nele, eu vou empurrar ele para a direita ou para a esquerda, o meu ponto de origem aqui, o gráfico deixa de passar por ele. Então, se você quer saber num gráfico de uma função seno se tem deslocamento ou não, basta você verificar se o gráfico está passando pela origem, se ele foi empurrado para a direita ou para a esquerda, ou se ele não foi empurrado. Nesse caso aqui, olha, se você perceber, o gráfico está passando pelo ponto de origem. Se ele está passando pelo ponto de origem, quer dizer que não foi empurrado nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não teve deslocamento. Porque o deslocamento que ele cita aqui, olha, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Ou seja, se ele tivesse sido empurrado para cá ou empurrado para lá, teria o deslocamento. Como ele não foi empurrado, então não teve deslocamento, isso significa que esse θ aqui que está variando de 0 a 2π sobre W, que nós já vimos aqui que ele está variando de 0 a π, na verdade ele é igual a 0, porque o deslocamento dele foi 0. E isso aqui é igual a 0. É isso que nós temos. Nós já encontramos o valor de A, já encontramos o valor do W e já sabemos quanto é o θ. Com isso, eu vou reescrever essa minha fórmula aqui embaixo. Então, reescrevendo aqui a minha função, eu vou colocar mais ou menos o A aqui vale 4, que está multiplicando o seno, que está multiplicando, abre o parêntese, né? Meu W é 2 vezes t, né? Que t daqui, mais o θ que é 0. Esses são os valores que eu encontrei. Reescrevendo aqui, vai dar mais ou menos 4 vezes seno de 2t. Porque 2t mais 0 é igual a 2t. E eu tenho aqui duas opções de resposta. Eu tenho mais 4 seno de 2t ou menos 4 seno de 2t. E essas duas respostas elas têm aqui. Olha, a letra A é 4 seno de 2t positivo e a letra B é 4 seno de 2t negativo. Como eu sei qual dessas duas alternativas aqui é correta? De novo, eu vou verificar o gráfico. Como eu sei se meu gráfico está com sinal positivo ou se meu gráfico está com sinal negativo? Você precisa conhecer a função seno. Mostrei para vocês esse gráfico aqui, olha, que esse aqui é da função seno, sem deslocamento, porque nós já vimos que não teve deslocamento. Como eu sei se ele é positivo? A função seno, ela começa partindo até o ponto 1. Ela começa crescente aqui a partir da origem. Então, isso aqui é positivo. Se eu multiplico isso aqui por menos 1, ao invés dele subir, ele ia começar descendo. Ele viria até aqui e depois voltaria aqui no ponto 0, subiria até aqui e depois ia descer até aqui e ia fazer o movimento inverso. Como no nosso gráfico aqui ele começa subindo e não descendo, significa que ele não está multiplicando por menos 1. Ele está com sinal positivo. E se ele está com sinal positivo, minha resposta aqui ela vai ser positiva, vai ser mais 4 vezes o seno de 2t. E com isso eu posso dizer que a expressão algébrica que representa a posição P de t da cabeça do pistão em função do tempo t é 4 seno de 2t. E minha resposta é a letra A.
Essa é a minha resposta correta. Beleza?